Bom, pessoal, então a gente vai retomar aí de onde paramos, né? Na segunda-feira a gente falou até aqui, né? A gente começou a falar das desigualdades que a população indiana enfrenta, né? E um pouco diferente do que a gente viu quando estava falando da China, essa desigualdade social ela é muito latente, né? É muito evidente. E isso dificulta, né, a vida das pessoas. Inclusive, até acho que cheguei a fazer essa fala com vocês, essas moradias Eu fiz, precárias. desculpa, eu fui atrasado, tá? Tudo bem. Peraí, deixa eu repensar aqui. Estava falando das moradias, né? Essas moradias que a gente observa nessa imagem, né? Num bike, muitas vezes nem banheiro tem nessas casas, né? Os banheiros são compartilhados, são coletivos, né? E aí acaba sendo uma incongruência, por exemplo, nesse momento de pandemia. Como é que você fala para a pessoa ficar na casa dela se ela não tem o mínimo ali para manter os hábitos de higiene que são aí fundamentais para prevenir essa doença? Então, é uma terra de muito contraste e, assim, é muito evidente a parte da população que vive nessa condição de pobreza e de extrema pobreza, né? Então, isso é uma coisa que salta aos olhos quando a gente olha para a Índia. E é interessante a gente pensar justamente isso, que ao mesmo tempo que a Índia tem toda essa estrutura tecnológica, é importante do ponto de vista econômico, né? É uma economia emergente, é uma economia que tem ali a sua relevância, inclusive, né? A Índia faz parte do BRICS, só que é uma terra de extremos, então você tem uma região ali bem desenvolvida e tem uma parte interessante, assim, um volume grande da população que vive em situações como essa. Então, a desigualdade ela é muito latente ali, é muito evidente dentro da Índia. E aí a gente precisa olhar para o ponto de vista da origem, né? O porquê que tem essa desigualdade tão intensa. Bom, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que considerar, que não podemos deixar de lado, é a própria estrutura do capitalismo, né? O capitalismo, enquanto sistema econômico, a estrutura de funcionamento dele, ele está intrinsecamente ligado, que tem existe aqui uma parte das pessoas que exploram e uma parte que é explorada. E o lucro, ele sai justamente dessa exploração. Além disso, as riquezas produzidas dentro do capitalismo, elas não são distribuídas de maneira igualitária. Então, a gente observa a ideia da concentração de renda, né? Então, um grupo pequeno de pessoas vai segurar a maior parte do dinheiro, enquanto a maior parte das pessoas vai ter pouco dinheiro na sua mão, tá? Então, isso é a estrutura básica do capitalismo. E aí, associada a isso, a própria natureza desse sistema econômico, a gente tem outros pontos, né, outras questões históricas que vão contribuir para essa desigualdade. Então, quando a gente pensa na Índia, a gente tem a questão da estrutura de castas que existe dentro da sociedade indiana. Eu não me recordo se foi nessa sala aqui, que quando a gente começou a falar de Índia, teve alguém que mencionou, né, que era uma sociedade ali em forma de casta, né? O que é isso, né? Assim, grosseiramente, para a gente entender. A ideia das castas é uma estagmentação social. Então, você tem divisões nítidas. Então, por exemplo, também de uma maneira bem grosseira, uma família que está nas castas mais altas, ou seja, que é rica, todo mundo que nasce ali dentro daquela casta vai ser rico. Ao mesmo tempo, todo mundo que nasce, né, que está nas castas mais baixas, nas castas mais pobres, os seus filhos, os seus netos, eles vão continuar dentro daquela casta.
Então, numa sociedade organizada em castas, como a sociedade indiana, não existe aquela perspectiva de melhorar de vida. Aquilo que a gente entende aqui, porque a gente, desde cedo, a gente é ensinado, né, que se a gente estudar, se a gente trabalhar, a gente pode conseguir um emprego bom e pode enriquecer, né? Por mais que, às vezes, na prática, a gente sabe que não é bem assim que funciona, mas a gente consegue enxergar essa perspectiva, né? De que se a gente seguir, né, fizer as escolhas adequadas, tiver oportunidades bacanas, a gente melhora de vida, certo? Isso é uma ideia que é difundida entre nós. Na Índia, isso não existe. Então, alguém que nasce pobre, ele não tem essa perspectiva de que se ele estudar e trabalhar, ele vai deixar de ser pobre. Entenderam? É meio que assim, se você faz parte daquele grupo, você está fadado, né? Quase que uma condenação a permanecer naquele grupo. Ficou claro isso aqui, gente? Ou não? Sim, eu entendi. Sim. Tá. Beleza, se vocês não entenderam, vocês vão falando, tá bom? Então, tem isso. Aqui vale a pena a gente enfatizar que essa questão das castas, ela ainda é muito presente, muito forte na zona rural, né? Então, nas áreas rurais da Índia, esse sentimento das castas, né, essa organização social, ela ainda é muito presente. Nas áreas mais urbanizadas, que a gente já pode até fazer um link aí e fazer esse entendimento de que na área urbana, como as pessoas têm acessos a outras ferramentas e também, de novo, a própria ideia da estruturação do capitalismo e da inserção da Índia na economia globalizada. Então, na parte urbana, essa ideia da casta, ela já está começando, ela começa a perder força. Só que assim, ela está começando a perder força agora. Foram anos e anos com essa ideia muito bem estabelecida, muito bem definida. Então, a pobreza que a gente enxerga hoje na Índia, ela tem relação com essa ideia de que não existe essa ascensão, essa melhora de vida, não tem ascensão social, tá? E é tão rígido que, assim, tem até a questão de impedir casamentos. Então, por exemplo, se pessoas de castas diferentes se conhecem, se apaixonam e desejam viver juntos, as famílias proíbem, porque não é para misturar a casta. Então, é um negócio muito, assim, para a gente é bem diferente observar, né? Mas é uma coisa que está consolidada dentro da estrutura social indiana. Isso de, tipo, mistura de povos, entre aspas, acontecia também lá bem antigamente, na época dos reis e tal, que, tipo, os reis e as rainhas não podiam casar com pessoas de baixa classe, média e tal, tipo, tinha que casar com pessoas no nível delas. No caso de famílias reais, tem toda aquela ideia de manter o poder, né? Então, geralmente, casa com família real de um outro país, para manter a ideia lá de nobreza, né? Isso realmente é fato. Na questão do povo indiano, é a ideia mesmo de classificar, era meio como que classificar grupos da sociedade e falar que esses grupos não podem se misturar. Então, é um negócio bem doido. Horror, né, professora? Nossa, se eu fosse indiana, eu não iria aguentar isso. Tipo, pensa, eu um indiano rico, não poder me apaixonar por um pobrinho, ou eu um indiano pobre, não poder me apaixonar por um rico, gente. Ai, meu Deus do céu. Não, é assim, como eu disse, pra gente, causa bastante estranhamento, porque a nossa maneira de enxergar essa organização social, ela não se dá dessa forma, né? Para a gente, existem outras coisas que são mais relevantes do que a questão social para a gente estabelecer relação com as pessoas, né? Mas lá para eles é muito, digamos assim, é o comum, né? E agora que, como eu disse, está tendo uma movimentação, falando, peraí, talvez isso aqui, né? Talvez para a geração mais nova agora, para essa galera que entende a inserção do país na lógica mundial, principalmente na lógica econômica, talvez eles comecem a fazer essa leitura e entender que essa ideia de separar grupos dessa maneira
não faz muito sentido. Pode ser que, então, futuramente isso deixe de existir, mas ainda persiste. Mas é aquilo, né? É estranho para a gente, para eles é considerado o adequado, né? O normal, assim, vamos dizer. Eu não sei, eu achei que alguém tinha levantado a mão, acho que eu me enganei. Deixa eu voltar. Professora, fui eu, mas eu não quero falar mais, não. Não? Então tá Não. bom. Vamos lá. Além disso, pessoal, além dessa questão das castas, tem, como eu disse, né, a própria desigualdade que está ligada à ideia aí dos desdobramentos do capitalismo. Então, a gente tem desigualdades regionais, então partes da Índia que são muito desiguais do ponto de vista aí socioeconômico. Então, aqui ele traz duas regiões para a gente pensar um pouco. Tem um estado que fica mais ao norte do território indiano, que é Pradesh, que tem 150 milhões de habitantes. Galera, só a título aí de comparação mesmo. O estado de São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. A gente tem cerca de 46 milhões de habitantes. Lá, nesse estado indiano, é praticamente 3 São Paulos, né? 150 milhões de habitantes. É muita gente vivendo num único estado, né? E ali, nesse estado, com esse monte de gente concentrado, é onde se observa os piores indicadores sociais, com muita gente vivendo abaixo da linha da extrema pobreza, existe uma taxa de mortalidade alta, mortalidade infantil alta, então é nítido que essa região é uma região que está nessa ideia da condição mais precária de vida, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem mais ao sul do território indiano, o estado de Kerala, que é onde está ali as melhores condições, melhores índices do país. Então, num país onde 30% da população é analfabeta, nesse estado de Kerala, 90% das pessoas que vivem nele sabem ler e escrever, então foram alfabetizadas. E a mortalidade infantil nesse estado também é bem menor que a média nacional, né, que é 17 por mil, enquanto a média da Índia é 34 por mil, então praticamente a metade, né? Então isso mostra que essa região, ela está oferecendo, né, esse estado, ele oferece melhores condições, e assim, isso não quer dizer que todo mundo viva extremamente bem, mas serviços básicos, como serviço de saúde, como saneamento básico, tudo isso é garantido para as pessoas. Acesso à educação, que faz com que os índices sejam um pouco melhores, tá certo? Então, assim como acontece aqui no Brasil também, a gente sabe disso, tem região que tem indicadores melhores e outras que têm indicadores um pouco piores, né? Por uma série de fatores. Então, isso aqui também não é uma grande novidade, mas o que chama atenção é justamente por conta do tamanho da população, né? Muita gente, né? Até aqui tudo bem, gente? Sim. Então, sigamos. A gente já Professora, antes deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que não falou no texto, eu não prestei atenção muito bem. Mas, enfim, esse estado aí tem 150 milhões de habitantes. Ele, pelo menos, é grande? Tipo, o território é grande? Realmente, aqui no texto não fala. Tá. Nossa. Ele não fala mesmo, tá? E eu vou ser bem honesta, Iago, eu não olhei um mapa, e na verdade acho que eu nem tenho nos meus materiais aqui, precisaria procurar um mapa com divisão dos estados da Índia, para a gente ter uma dimensão, mas é uma coisa interessante para a gente procurar. Acho que eu vou pesquisar aqui agora. Se você achar o mapa, você me fala, que daí você compartilha com a gente. Tá bom, então. Bom? Bom, vamos lá. Diversidade linguística, religiosa e étnica. Aqui a gente vai começar a falar nessas questões e a gente também vai entender que a partir aí desses grupos étnicos e religiosos
existem algumas zonas de litígio dentro da Índia. Quando eu falo zona de litígio, vocês entendem o que eu estou falando? Não. Não. Beleza. Eu escolhi de propósito a palavra mesmo, porque isso vai aparecer nos textos mais adiante. Zona de litígio, pessoal, é zona onde está acontecendo algum conflito, tá? Então, a ideia de litígio está ligada à ideia de disputa, de alguma briga, né? Então, existem dentro da Índia algumas regiões onde existem alguns conflitos que têm raízes étnico-religiosas, tá? Então, a galera lá briga por conta de diferença étnica, né? E diferença religiosa. Então, assim, primeira coisa que a gente vai observar é que dentro do território indiano, a gente tem uma diversidade linguística muito grande, tá? O que isso quer dizer? Que existem línguas oficiais, né? E aí, no caso da Índia, existem 2 idiomas oficiais. O inglês, por conta aí do processo colonizador, foram colônia da Inglaterra, então eles falam inglês. E o hindi, que é o idioma ali natural, digamos assim, da população indiana. Essas são as 2 línguas oficiais. Mas, né, a Constituição indiana, ela reconhece mais 16 idiomas regionais, né? Então, em regiões diferentes da Índia, existem mais outras 16 línguas possíveis de serem faladas. E, além dessas línguas, tem mais 1.600 dialetos diferentes. Então, é bem provável que, ao fazer turismo pela Índia, você vai passar por lugares onde as pessoas falam línguas bem distintas, tá? Então, assim, o hindi, ele está presente em quase metade da população, né? 40% dos indianos falam hindi. E aí, na sequência, vem esses idiomas, né? O telugu, o bengali, o marathi, o tamil, o urdu, entre outros. Então, assim, eu já vi pessoas, acredito que quem já tenha visto alguma coisa, alguma produção indiana, a gente já viu, né, o hindi sendo falado. Todas essas outras, por não ser, né, não ser a maioria, não são tão comuns. Então, eu não sei nem falar para vocês como soam esses idiomas, mas existe essa diversidade. Quando a gente passa a falar da religião, também é uma coisa bem marcada dentro da população indiana. A maior parte dos indianos, eles são hinduístas, né? Então, quase 80% da população pratica o hinduísmo. E aí vale a pena a gente parar para falar. O hinduísmo, ele é uma religião politeísta, né? O que é uma religião politeísta mesmo, pessoal? Tem vários deuses. Isso, uma religião que tem vários deuses. Então, o hinduísmo é uma religião politeísta. O segundo maior grupo religioso dentro da Índia são os muçulmanos, né? Aqueles que praticam o islamismo. Ao contrário do hinduísmo, o islamismo é uma religião monoteísta. O que significa isso? Quando crê em um Deus, tá? Isso. Então, dentro do islamismo, assim como o judaísmo, o cristianismo, existe a crença em apenas um único Deus, né? Então, a maior parte da população está isso, entre os hindus, né, e os muçulmanos. Depois, existem outros grupos minoritários, como os cristãos. Então, existe cristianismo na Índia, mas é um grupo bem pequeno, né, dentro dessa população gigantesca, só 2,3% praticam o cristianismo. Tem essa religião aqui que é Sikhismo, né? O 1,7% aqui de budistas, e aí os budistas a gente... Professor, eu tô dando uma bugada
olhada aqui. Eu já não falei isso para vocês? O quê? Essa parte aqui da religião? Eu não lembro. Não. Professora, só uma Ah, coisa. eu A não senhora sei, ela falou. falou porcentagem dos budistas errado. É 0,7%. É 1,7 SIC, tá certo. Muito obrigada, Ana. Ô, gente, sério mesmo, eu não sei, me deu um negócio aqui que eu acho que você já Não. tinha falado isso. Não falei mesmo, né? Então vamos lá. Os budistas, e aí aqui também vale um outro parênteses. Há quem diga que o budismo ele não é uma religião, mas sim uma filosofia de vida. Mas para a gente aqui, a gente vai tratar como sendo uma doutrina religiosa, tá? E aí existem outras religiões que são praticadas, né, por esse grupo pequeno aqui também da população, aproximadamente 1,3 se dividem em outras religiões. Engraçado, Professora. quando eu imagino a Índia, eu imagino um Buda, não sei por quê, mas Professora, deixa eu falar. achei que ia ser maior. Então, professora, eu sou budista e tem. Vou te explicar assim, ó. Tem vários tipos de budismos. Tem o que é a religião e tem os que são a filosofia. Que, tipo, a filosofia, basicamente, ele só, tipo, tem um modo de viver. Exemplo, ai, nossa, tipo, não acredito em Deus, não acredito em nada, basicamente, mas, tipo, ai, não sei explicar como é como que é o nome? A filosofia. Mas, tipo, o budismo de religião é basicamente como as outras, porém a gente não crê em Deus, assim. Tipo, Deus como uma pessoa. A gente crê no universo, né? Que, tipo, enfim, é como se fosse Deus, porém não em forma de pessoa. Não existe uma personificação, Sim, né? não em forma de, tipo, animal, nada. Uhum. Pelo menos no meu budismo. Aí, pera que eu tô rouco. Aí, é isso, professora. A gente acredita no universo, que o universo, tipo, conspira a nosso favor. Enfim, tem várias outras coisas que, tipo, exemplo, a gente tem várias coisas que a gente acredita. Exemplo, se eu faço bem, vai voltar bem para mim, entendeu? E tem a parte da oração também. Mas é basicamente isso. E, tipo, eu creio que Creio não. Na filosofia, no budismo de filosofia, não tem a parte da oração e algumas outras coisas. Olha, legal. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu sempre vi e li em algumas coisas, sempre essa observação, que tem uma diferença. Mas legal, obrigado por compartilhar, Iago. O Paulo falou da ideia que a gente pensa na Índia e imagina o Buda e o budismo. Na verdade, Paulo, talvez tenha um pequeno erro aí de localização geográfica. Essa imagem de associar o Buda a algum país, na verdade, é uma região que está mais ao norte da Índia e com fronteira com o sul da China ali, que é a região do Nepal, né? Isso! Ali, sim, ali o budismo é bem forte, né? Que tem até a ideia lá do Dalai Lama, e, enfim, né? Os monges ali, a região do Tibete. Então, ali, sim, a gente pode falar do budismo com mais intensidade, tá bom? Então, é só uma questão aí de localização territorial mesmo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui no texto. Bom, aí a gente vai passar para falar da estrutura, né, da origem da população indiana. E aí existem apontamentos que nos levam a entender que a população indiana ela vem de dois aquilo que a gente chama de tronco étnico, né? Então, de povos que deram origem ao povo indiano. Então, assim, tem um grupo que vem do ariano ou hindu, que fica mais ao norte do território indiano, e um grupo que está no sul vai vir aí do dravidiano, tá? Ao longo da história, esses dois grupos étnicos, eles foram se misturando através da miscigenação, e essa mistura deu origem ao indiano moderno, né? Aos indianos como a gente os conhece hoje. Além disso, também tem
A região também mais ao norte, existe ali alguns grupos que passaram por miscigenação com os povos mongóis, né? Então, o pessoal que vive na Mongólia, então também teve uma mistura ali, na parte mais próxima ao Himalaia, né? As montanhas mais altas. Mas são, assim, grupos minoritários, né? Então, é um grupo pequeno da população indiana que teve também esse contato com os povos mongóis, tá? Então, assim, também a título de comparação, se a gente fosse pensar, por exemplo, nos troncos étnicos que formaram o povo brasileiro, o que vocês falavam para mim? Que povos deram origem ao brasileiro? Africanos, portugueses e indígenas. 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 Essencialmente os europeus, né? E aí, lógico que a gente pensa nos portugueses no primeiro momento, mas depois vieram holandeses, vieram franceses, veio gente de outros países também. Então, europeus, como, né, de maneira geral, os povos africanos e a população original, né? Que eram os ameríndios que já estavam aqui. Então, o que a gente chama de indígena hoje também. Que se a gente for analisar friamente, eles são os brasileiros de verdade, né? Porque eles já estavam morando aqui. Eles são de fato, né? Eles são de fato, né? A gente é resultado da mistura desses 3 troncos étnicos. Beleza? Bom, agora a gente vai começar a falar das tretas. Porque é aquilo, né, gente? Geografia, se não tiver uma tretinha, não é geografia, né? O povo gosta de brigar pelo mundo. E na Índia não é diferente, tem treta lá também. E a gente vai se deparar com alguns conflitos de território, de fronteira, que são motivados por questões étnico-culturais e religiosas, tá? Então, a diferenciação que existe dentro da própria população indiana faz com que eles tretem entre si, briguem por território, queiram ficar separados uns dos outros, enfim, dá muito rolo, tá? E aí a gente volta lá no começo, no processo da independência, a gente já viu que já teve uma separação, né, do território entre a galera que ocupava a maior parte lá do território indiano, que era os hindus, e a outra galera que era muçulmana, que gerou lá o Paquistão e depois Bangladesh, né? Então, ali, desde o processo da independência, a gente já enxerga essa questão do separar por motivos religiosos. Depois de estabelecidas as fronteiras, estabelecidos os países, ainda existem grupos, em algumas situações que são grupos minoritários, que não estão satisfeitos com aquela organização e desejam se separar e formar seus próprios países. Mas não é tão simples assim, né? Falar, não, agora cansei, não quero ser mais parte da Índia, vou fazer aqui o meu país para mim. Não é assim que funciona, né? Então, a gente observa que esses conflitos, eles já permeiam a história da Índia, e isso acaba ameaçando a unidade territorial da Índia, né? Porque para nenhum território, nenhum país, de fato, fica tranquilo em perder território. Porque território é poder, né? Você ter controle sobre determinada porção de terra te dá uma série de garantias. Seja aí acesso a algum recurso natural, seja território estratégico, até mesmo para a questão de proteger o seu próprio povo. Então, nenhum país no mundo quer perder território. E justamente por não querer perder território é que surgem os conflitos, tá? Então, assim, o primeiro conflito que a gente vai falar é o conflito que existe entre os hindus, né? Que são a maioria aí dos indianos, e esse grupo religioso aí minoritário que são os sikhs, tá? Então, assim, a parte noroeste da Índia, nesse estado aí que se chama Punjab, existem conflitos armados que envolvem, né, os sikhs
que ali naquela região são considerados uma minoria étnico-religiosa. Então, eles estão ali em menor número, né? Só que essa minoria na Índia soma 26 milhões de pessoas. Professora, é isso que eu estava pensando. Gente, mas minoria na Índia não é de 10 pessoas, deve ser um monte. Então, aí a gente já começa a ideia de novo da população gigantesca. A minoria para eles é 26 milhões. É um país da Europa, a minoria para eles. É um país da Europa, né? Então, é muita gente. Mas ali dentro daquele contexto, eles são minoria, tá? E aí, quando eu falo conflito armado, é conflito armado mesmo, né? Um atirar no outro, um tacar bomba no outro, fazer ali realmente o que a gente chama de atentado terrorista, né? E por que existe esse combate? Porque esse grupo minoritário de 26 milhões de pessoas gostariam de se separar da Índia e formar o seu próprio país, tá? Com essa característica religiosa, né? Com essa presença religiosa, porque eles não se identificam com o restante da população indiana, tá? Só que a Índia, ela não quer perder esse território, essa faixa importante de território, por quê? Porque essa região onde estão localizados os Sikhs são a região de produção, são não, né? A região é uma só. Então, a região que quer, né, ser separada aí pelos Sikhs é justamente a região onde acontece a produção agrícola indiana. Então, é onde se produz comida. Então, estrategicamente falando, a Índia não pode abrir mão desse território, porque se ela deixa eles virarem um país e ficam com a região agrícola, com a região de terra agricultável, de produção de pecuária, como é que a Índia vai garantir a sua segurança alimentar? O que isso quer dizer? Como que a Índia garante que vai ter comida para os indianos? Porque se eles passam a ser um país independente, a Índia, tecnicamente, vai ter que comprar a comida que eles produzem. Certo? Porque já deixou, né? Não é mais parte da Índia, eles vão ficar com aquela estrutura ali de produção agrícola, enquanto a Índia perdeu. Não tem mais isso no seu território. Então, estrategicamente, né? Pensando aí da perspectiva de garantia da segurança alimentar e de garantia econômica também, porque é uma região de produção econômica, os indianos não querem permitir que essa região se separe, certo? E aí, por isso, eles disputam, né? Existem esses conflitos armados. Teve um momento, lá em 1984, que 1.700 praticantes aí do Sikh foram mortos num desses conflitos armados. E aí, sabe como que eles responderam a morte de todas essas pessoas? Eles se organizaram e assassinaram a primeira-ministra da Índia naquele ano, que era a Indira Gandhi. Então, assim, para vocês entenderem também, o primeiro-ministro é o equivalente ao presidente. Então, para retaliar a morte desses 1.700 Sikhs, eles mataram a autoridade maior dentro da Índia, que era a primeira-ministra naquele momento. Então, só para vocês terem dimensão do quão tenso é essa disputa territorial. E isso não foi resolvido até hoje, e eles continuam disputando e pedindo e tentando se separar da Índia. Então, volta e meia, aparecem notícias de situações aí que culminaram em alguma morte, em algum conflito mais sangrento. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Sim. Tudo bem tá, porque a moça morreu, né, dona? Mas tá Em relação à explicação, tudo bem? Porque Sim. realmente, né, é assim... Bom, a gente ainda vai falar de outros conflitos, tem coisas bem absurdas que aconteceram ao longo da história da humanidade, né? Então, realmente a gente pensa, nossa, mas será que precisava de tudo aquilo? Então, a gente ainda vai
fazer umas reflexões dessas nas próximas aulas, tá? Aí aqui, o material traz pra gente esse mapa, né, que é a Península Indiana, tensões étnico-culturais, né? Então, ele vai mostrar pra gente regiões aí que são regiões de conflito. E aí, essa regiãozinha aqui, ó, Caxemira. Meus caros, isso aqui... Oi. É daí que vem aquele pano? Aquele pano que fala nos filmes, que fala, ai, eu não sei o que é de Cachemir. Ai, sei que tem. É daí, professora? Olha, Ana, eu acho que porque existem uns tecidos também nessa região, tem algumas regiões da Índia que são importantes produtoras de tecido. Acredito que sim, que não é só coincidência do nome, não. Gente, então, essa região aqui da Caxemira, isso aqui, gente, pensa num lugar que é motivo de treta. E aí vocês já vão vendo, né? Ó, a Caxemira está pertinho aqui do Paquistão, que é maioria muçulmana, e essa região que hoje, oficialmente, faz parte da Índia, né? E existe uma disputa importante ali, tá? Vamos dar aqui uma olhada na legenda. Ó, vamos ver aqui onde é que tá a galera lá que quer separar do Sikh. É aqui, ó. Essa partezinha listradinha aqui. Então, essa região quer se separar, mas é importante para a Índia por ser a garantia de produção agrícola, né? Então, não pode. Aí tá mostrando aqui tensões entre hindus e muçulmanos. É a questão mesmo da Caxemira. É aqui em cima, tá? Gente, aí assim, como a Caxemira é uma coisa um pouquinho mais complexa, são 9h40, eu vou parar aqui, a gente vai falar da Caxemira na segunda que vem, beleza? Para a gente poder conversar com calma sobre essa treta e vocês, e aí a gente finalizar essa parte da Índia. Tudo bem? Sim, professora. Sim. Até aqui, gente, tranquilo? Tem alguma dúvida do que a gente conversou hoje? Não. 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 Então, vou interromper aqui. Ô, professora, lembra o mapa lá? Eu achei aqui. Você achou? Então antes de eu parar a gravação, compartilha com a gente. Tá bom, peraí. Acho que eu vou deixar o áudio ligado para você poder falar. Como que compartilha, professora? Do lado da mãozinha. Do lado da mãozinha, tem uma setinha. Não tem mãozinha no meu. Ah, tem sim, esquece. Acho que é 2 janelas, sei lá, a tela inteira. Vou colocar. Peraí que eu vou colocar o outro para ver se vai. Tá. Acho que tá vendo? Tá Agora dando, estamos. Vixe, acho que eu saí. Sim, Tá dando pra ver, né? Então, esse é o mapa da Índia que eu achei, professora. Porém, eu não consegui, tipo... encontrar o estado, né? Uhum. Vem cá, Punjab, não é? Na parte dos quadradinhos. Aqui? Isso. Ó, então é esse roxinho. Gente, eu tô apontando a tela do computador. Vocês não ver, né? Professora, não era aquele que começa com K que ele estava falando? Aquele que tem maior população? Não, o que tem maior população, 150 milhões, é Punjab. Não é. É o Punjab. Não. Desenvolvimento. Era o Punjab. É Punjab. O outro, vou até voltar no texto. Né? Eu acho que não é não, professora. Que... Não, ó, gente. É Pradesh, não é Punjab. Pradesh? É Pradesh.
Esse aqui, então, não é? Uttar Pradesh? Pradesh. Pradesh. Acredito que seja aí, então. Em comparação a esse aqui, Madia, não sei o que, é pequeno, né, professora? Mas não é tão pequeno. Mas embaixo também tá Pradesh, ó. Pradesh. É verdade. Ih, gente! Também Pradesh. Não deu muito Deixa certo, quieto. não. Deixa quieto. Isso é tudo Pradesh. Pradesh. Professora, tem 3 Pradesh. Eu vou tentar procurar outro mapa para ver se Tá a gente bom. consegue localizar. Mas valeu a intenção. Obrigada, viu, Iago? Nada. Agora eu vou parar a gravação para poder fazer chamada aqui e liberar vocês. Espera aí. Tá bom.